Viver de dividendos com ações é uma grande farsa? O que é verdade e o que é mentira que é ensinado por aí? Dá para viver de dividendos imediatamente, agora mesmo, com ações? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. E aqui eu já começo com uma pequena polêmica para descontrair um pouquinho. Nessa entrevista dada em 2017 pela filha do Décio Bazin, a Lúcia Mazzini, ela comenta que ao final da vida do pai dela, ele acabou vendendo parte das ações da carteira dele. Sim, o autor do livro Faça Fortuna com Ações vendeu parte da sua carteira para comprar fundos imobiliários. E ela, após a morte do pai, vendeu completamente as ações restantes para comprar fundos imobiliários. E por que ela fez isso? Porque, na visão dela, você só conseguiria viver de dividendos efetivamente no Brasil com os fundos imobiliários. Mas será que tudo isso é verdade? De plano, eu já te respondo o seguinte: se a sua intenção é pegar todo o dinheiro da venda de um imóvel, por exemplo, que você tem já há algum tempo ou herdou esse imóvel, para investir completamente em ações para viver de renda das ações imediatamente, você pode estar cometendo um grave erro. Sabe por quê? Porque ao contrário dos fundos imobiliários, as ações não irão pagar dividendos todos os meses, com exceção de algumas poucas empresas, e hoje na Bolsa de Valores são apenas 4 empresas que pagam dividendos todos os meses, que são Bradesco, Banestes, Itaú e JHSF. Afora essas 4 empresas, você não vai ter dividendos mensais. E aí é um problema, porque os dividendos mensais dessas empresas que eu elenquei são dividendos baixíssimos, bem inferiores aos dividendos dos fundos imobiliários. Então é inviável você vender um apartamento, vender uma casa para viver imediatamente das ações. Agora, se você disser para mim que você não precisa do dividendo mensal, aí a conversa é outra. Aí dá para começar a pensar em viver de dividendos com ações imediatamente. Só que aí você vai enfrentar outro problema, que é o problema do chamado payout. Deixa eu te mostrar aqui exemplos de payout. BB Seguridade. Se você puxar aqui no Investidor 10, você vai ter aqui o payout. 72%. Deixa eu pegar com Klabin, 50%. PetroRio, payout 1,25%. E o que é esse payout, afinal de contas? O payout é o percentual do lucro líquido, do lucro que a empresa apresenta, que vai para os acionistas. Só que a lei das sociedades anônimas impõe um mínimo de 25% se e somente se o estatuto da empresa não prevê o contrário. E o que é o estatuto da empresa? O estatuto é como se fosse o contrato social das empresas e sociedades anônimas. É o documento que constitui a empresa. Se o estatuto falar o seguinte, olha, a PetroRio, ela não vai pagar 25%, ela vai pagar 10%. O que vai acabar prevalecendo? Vai prevalecer o estatuto. Ele importa mais do que o mínimo previsto na lei, porque a própria lei já previu que seria assim. Então você vai enfrentar outro problema ao tentar viver de dividendos com ações imediatamente, que é os payouts inconstantes, ou liberdade de payout pela empresa ano após ano. Algo que você não tem com fundos imobiliários. A exemplo do HGLG11. O HGLG11 ele vai ser obrigado a distribuir 95% de todo o seu lucro, de todo o seu resultado para os cotistas. E isso é feito de forma mensal. Por isso que para o brasileiro, o fundo imobiliário se tornou atrativo demais, porque o brasileiro está acostumado com o seu salário mensal. Então ele precisa de um fluxo de renda mensal para pagar as suas contas. E ainda por cima, com uma distribuição de 95%, sobrando só 5% dentro do fundo, não haveria como esse produto não fazer todo o sucesso que fez. E essa questão do payout das ações pode enfrentar ainda outro problema, que é a empresa simplesmente parar de pagar dividendos, mesmo quando antes ela era uma empresa que pagava muitos dividendos. E aqui o caso mais óbvio é da AS Brasil. A AS Brasil, quando era a AS Tietê, pagava 100% de dividendo. Ela distribuía todo o seu resultado líquido. Então a empresa tinha 100 milhões de lucro, distribuía todos os 100 milhões de lucro na forma de dividendos para os acionistas. Aí você tinha um payout elevadíssimo. Hoje o payout é zero. Olha aqui, dividend yield zero, porque a empresa não vem pagando dividendos.
porque ela está com uma dívida enorme, porque o que ela fez? Ela saiu de uma empresa puramente de dividendo para uma empresa de crescimento e acelerou demais esse crescimento, tomou muita dívida, assumiu muitos compromissos financeiros de dívida. E aí, como você tem que pagar muitos juros da dívida, você não tem dinheiro sobrando para distribuir para o acionista. E aqui vai outro detalhe para vocês. A verdade é que não existe de forma estática uma empresa que sempre será de dividendo ou uma empresa que sempre será de crescimento. Não, as empresas vão mudando seus estágios. Supondo hoje que você vá abrir a sua empresa. Começar do zero. Quando você está começando a sua empresa não tem dinheiro ainda. Só o capital inicial que você aportou, que pode ser pequeno. E se for uma startup, você vai precisar de capital de terceiros, vai precisar de investidores, vai precisar do banco. Nesse começo, não há como você distribuir dividendo. Claramente a empresa precisa crescer. Do contrário, ela não vai se sustentar por muito tempo. Aí vamos supor que chegue num estágio da empresa em que você já não vê mais tanto crescimento. E aí não se justifica você ficar reinvestindo tanto na empresa. Pelo menos um pouco você vai reinvestir, mas já chegou no estágio tão maduro que não faz mais sentido você ficar retendo tanto dinheiro na empresa. Aí você vai lá e distribui para o acionista, para o sócio, e aí ela acaba se tornando naquele momento uma empresa de dividendo. Só que imagina só a situação em que ela volta a tentar crescer, como é o caso da S Brasil. Por que a S Brasil fez isso? Porque ela passou por uma crise hídrica muito forte durante a pandemia e isso fez ela repensar a alta dependência que ela tinha do recurso hídrico para a geração de energia. Aí ela foi investir em outras matrizes energéticas e hoje está numa situação complicada, até com um rumor de fechamento de capital. Fechamento de capital, para quem não sabe, é quando a empresa sai da Bolsa de Valores. Sim, a empresa pode sair da Bolsa de Valores depois que ela já entrou, mas isso é um tema que ficaria para um outro vídeo. E até mesmo uma empresa como a Klabin, que é centenária, já passou dos 100 anos, ela é uma empresa que poderia, mesmo hoje já sendo considerada de dividendos, voltar a ser uma empresa de crescimento, caso ela entendesse que teria algum espaço para crescer por conta de alguma oportunidade que o mercado apresentou para ela. E aí ela iria reduzir os dividendos ou até zerar os dividendos por um período. E aí imagina só você que vai viver de dividendos com ações imediatamente. E aí você vendeu seu apartamento, ganhou algum dinheiro, coloca esse dinheiro nas ações de Klabin. E aí a Klabin decide no próximo semestre ou no próximo trimestre cortar dividendos porque encontrou um projeto em que vai acabar investindo. Como que você vai ficar? Você vai ter que mudar de empresa? Vai ter que fazer giro? Então, eis a dificuldade, sim, de viver de dividendos imediatamente com ações. Agora, construir uma carteira ao longo do tempo, em 7 a 8 anos de investimento, aí sim a história é outra. A sua carteira vai ficar madura ao longo do tempo. Agora pensar que você pode viver imediatamente, você pode acabar se frustrando e muito, por conta de todas essas incertezas de curto prazo que eu comentei com vocês agora. E eu não estou dizendo aqui que também não há incertezas com os fundos imobiliários, só que os fundos imobiliários têm uma lei mandando pagar 95%. O fundo imobiliário só não vai pagar esses 95% se mudar a lei, porque não há como eles fugirem disso. O que pode acontecer é o fundo imobiliário acabar tendo uma alta taxa de vacância, os imóveis ali ficaram muito vagos, e aí não é o percentual que vai cair, é o lucro do fundo imobiliário que vai cair, e aí o seu dividendo vai cair. Mas o dividendo vai ser pago. Até mesmo aqueles fundos de papel que enfrentaram vários problemas no passado, eles ainda estão pagando algum dividendo, porque por mais que você tenha uma situação de forte inadimplência, de falta de pagamento dos fundos imobiliários, ainda assim algum pagamento vai haver e o volume que está entrando de recursos acaba sendo distribuído para o cotista por lei. E por favor, não me entenda mal, eu não estou te dizendo que é para você migrar para os fundos imobiliários. Não é nenhuma recomendação nesse sentido. Só estou tentando esclarecer as suas ideias, no sentido de você ter expectativas reais a respeito dos fundos imobiliários, expectativas reais a respeito das ações. Não existe almoço grátis em economia, justamente porque os fundos imobiliários pagam dividendos com essa consistência, é que o potencial de valorização deles é muito baixo. Então não dá para você esperar ter uma grande valorização de um fundo imobiliário. Aí você está confundindo expectativas. Já nas ações você pode ter essa expectativa, mas veja,
longo prazo, nada de forma imediata. O fundo imobiliário acaba sendo uma forma imediata de receber renda, então saiba fazer a distinção dos produtos de investimento. E é por isso que fica claro o motivo de a Lúcia Mazzini ter feito essa venda, porque ela precisou do dividendo mensal e com as ações você tem essa inconstância. Claro, existem algumas poucas empresas em que você vai ter uma certa maior previsibilidade de dividendos. E eu indicaria aqui para vocês as seguradoras, como a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, essas duas em especial. Por quê? Porque são empresas que conseguem distribuir um dividendo enorme, um payout que muitas vezes supera 90%, porque é um setor altamente perene. Mas, mesmo esses setores, em determinados momentos, podem sofrer com questões econômicas, com crises. E isso aconteceu com a BB Seguridade, que inclusive sofreu uma queda bem expressiva aqui no ano de 2021, em que o seu payout simplesmente caiu para 47% e 60% em 2 semestres, destoando muito do que ela vinha praticando de payout, 95%, 83%, 80%. Por que isso aconteceu? Foi uma situação específica. Imagine só se você tenta viver imediatamente de dividendos nesses momentos aqui. Por isso, tem expectativas adequadas a respeito de viver de renda com ações. É no longo prazo. Superada essa questão, eu quero tratar ainda com vocês sobre o debate que ainda subsiste sobre a inutilidade, suposta inutilidade dos dividendos pagos pelas ações, como se os dividendos fossem irrelevantes. Por quê? Porque quando a empresa faz o pagamento de um dividendo, por exemplo, a BB Seguridade vai lá, você pode vir aqui embaixo e pegar o histórico do pagamento de dividendos, ela vai lá e tem aqui a data com, dia 8/2 de 2024. E aí depois da data com, a gente tem a data X, que aqui não aparece, mas é um dia útil posterior após essa data com. O que acontece na data X? A data X é a data em que, mesmo que você compre as ações, você não vai receber esse dividendo que foi pago aqui no dia 22/2. Por que isso acontece? Porque a empresa precisa estabelecer datas de corte para saber qual vai ser o acionista que vai receber dividendo e qual não vai receber dividendo lá no futuro. Esse futuro foi dia 22/2 no nosso exemplo. Data com os dividendos. Então, até o dia 8/2 eu tinha direito a receber. E aí, na data X, o que acaba acontecendo? Como você não vai ter direito de receber os dividendos mais, se você só comprar naquela data, ocorre o chamado ajuste contábil que a B3 faz de retirar o dividendo que foi pago da cotação. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui embaixo que é um valor mais interessante, olha, de dividendo. 1,24 por ação. Esse 1,24, na data X, é retirado da cotação. Então, se a cotação estava em R$ 33, eu tenho que tirar 1,24. Logo, quando a Bolsa de Valores abriu no dia da data X, a ação, mesmo que tenha fechado no dia anterior a 33, tem que começar valendo 31,76, porque há essa retirada da cotação. E aí o pessoal que defende a irrelevância dos dividendos vai te dizer, olha, não faz sentido eu ficar pensando em dividendo porque isso é retirado da cotação. Então eu vou buscar empresas mesmo boas de crescimento e o dividendo acaba sendo secundário, até porque todas as empresas vão acabar pagando dividendos. Isso não é verdade, não são todas. Tem empresas que ficam atuando como empresas de crescimento por vários e vários anos, a exemplo da Cosan. A PetroRio pagou recentemente um dividendo bem baixinho. Pode ser que em algum momento no futuro elas venham a distribuir mais, mas a gente sabe que tem algumas empresas que já são mais maduras e já não tem mais tanta necessidade de investimento de capital e continuam distribuindo muito dividendo. Mas o principal ponto é, essa retirada do dinheiro da cotação, essa troca de bolsos, do bolso da empresa para o bolso do acionista, isso aí não faz com que não faça sentido receber dividendo, que fique então o dinheiro dentro da empresa? Não é bem assim a história. Sabe por quê? Porque veja, e aqui eu vou citar o Décio Bazin, por mais que ele tenha vendido ações, não vamos entrar de novo nesse ponto. Ele cita no livro dele que você comprar ações sem querer receber dividendos é o mesmo que você comprar uma obra de arte, colocar na parede e ficar esperando a sua valorização. Ou seja, ele está dizendo, seria algo muito similar a uma especulação. Você não está recebendo nada, você comprou e vai deixar lá aguardando. Agora, quando você recebe dividendos, você já está sendo remunerado. É dinheiro para o seu bolso. Isso na prática significa que o seu risco está sendo reduzido. Porque imagina só uma situação, e aqui eu vou pegar o caso da PetroRio. PetroRio deu muito certo, né? 50.000%, quase 60.000% em 10 anos. É inegável. Mas vamos considerar a hipótese, e é uma hipótese válida porque nós não temos como prever o futuro. Olhar para o passado agora de PetroRio é fácil,
mas no passado era uma empresa extremamente arriscada. Quem acompanha o mercado há mais tempo sabe disso. Uma empresa que dava prejuízo aqui no começo, ou um lucro muito pequeno. Então não dá para você vir aqui e falar, era bem tranquilo de prever. Sem falar que era uma empresa que era bem endividada. Então olha o risco que você estava correndo. E aí vamos supor que você tem toda uma grande valorização de PetroRio, só que do dia para a noite se descobrem fraudes contábeis, ou a empresa começa um declínio e você vai segurando e devolve grande parte dos seus ganhos, porque a empresa se deteriorou e você não teve coragem de vender, ou ficou aguardando uma recuperação. E você passou 10, 15 anos talvez segurando essa empresa sem receber dividendos. Se você tivesse recebido dividendos, mesmo que todo esse problema tivesse aparecido na empresa, você teria de fato colocado dinheiro no seu bolso, comprado outras ações, colocado um pouco na renda fixa. Raramente o investidor vai devolver todo o dinheiro para a própria empresa. Essa hipótese de reinvestimento total dos dividendos, ela é muito, mas muito hipotética, porque a gente sabe que na prática a gente vai comprar outras empresas ou vai colocar na renda fixa, dependendo do momento. E aqui eu vou citar o Barsi para vocês. Na biografia dele, ele cita que em dado momento alguns bancos quebraram e diante disso ele precisou até mesmo segurar um pouco de despesas. Só que ele citou também o seguinte, olha, quebrou o banco, mas como ele me pagou muito dividendo, tá tudo certo. Eu já havia tido todo o retorno daquele investimento. Então olha o poder dos dividendos. Ele reduz drasticamente o seu risco. Então, buscar empresas que pagam dividendos com consistência, um mínimo de consistência, é uma prática de defesa do investidor. Porque veja, falando de novo de PetroRio, supondo que a PetroRio tivesse quebrado e não pagar dividendo nenhum. Você acha que as pessoas que trabalham na PetroRio, os diretores, conselheiros, acionista controlador, não foram remunerados de alguma forma? Mesmo que a empresa não tenha pago dividendos? Existem os salários dos conselheiros e dos diretores. Eles foram remunerados. Agora, você acionista, você não foi e acabou perdendo dinheiro nessa nossa hipótese. Não estou falando que isso vai acontecer com PetroRio. Então veja, da mesma forma que os diretores e os conselheiros são remunerados, você acionista precisa ser remunerado. E a melhor forma de remuneração é o pagamento de dividendos. Sabe por quê? Mas existe a recompra de ações. Só que a recompra de ações vai gerar uma valorização que a gente não sabe quando e você precisa vender essas ações. Vendendo as ações, você tem ganho de capital e aí você tem que pagar imposto de renda se for um valor que você vendeu acima de 20 mil reais no único mês. E aí é um problema. Por quê? Os dividendos no Brasil são isentos de imposto de renda, então eu recebo um dinheiro limpo, entre aspas, na minha conta. Então, não se discute a superioridade dos dividendos como forma de remuneração. É só olhar para o ponto de vista tributário, fiscal. Não tem discussão aqui. Além disso, naquela questão envolvendo a retirada do dividendo da cotação, no sentido de não gerar valor, já geraria valor pela redução de risco que a gente mostrou aqui para vocês. Mas também não é daquela forma, agora a ação vai cair, então não mudou nada. Não é assim. Você vai reparar, com o exemplo aqui de Taesa, que a Taesa continua remunerando consistentemente de dividendos e mesmo assim continua aqui com uma cotação subindo se você pegar desde janeiro. E Banco do Brasil, que vem pagando proventos de forma bimestral, por que ele continua subindo? Não era para cair? Pagando ali a cada bimestre um dividendo, não era para ficar caindo? Sabe por que isso não acontece? Eu não estou te dizendo que a cotação volta, isso é só um delírio da minha cabeça. Não, o delírio é você pensar que uma empresa ela é avaliada de acordo com valor patrimonial, o que não é. Se fosse assim, todas as empresas valeriam no mínimo o seu patrimônio líquido. E no caso do Banco do Brasil não é assim, está abaixo. Sempre tem algum motivo. Porque você utilizar um ajuste contábil que a B3 faz de retirar o dinheiro do caixa para dividendos, por isso que tem que diminuir o valor da empresa, sendo isso algo definitivo, como se o valor contábil da empresa fosse definitivo, fosse o que importasse de fato, aí você estaria certo. Só que na prática, essa hipótese ignora que as empresas não são avaliadas pelo valor contábil, pelo valor que está lá na contabilidade. Não, as empresas são avaliadas por expectativas. E que expectativas são essas? Dos seus lucros futuros, que a gente chama de fluxo de caixa, mas para simplificar para vocês, é como se você avaliasse a empresa, o valor da empresa estivesse na sua capacidade de gerar lucro no futuro, anos à frente. Não o que ela gerou agora, não o que ela pagou de dividendo agora. Então é por isso que quando uma empresa paga um dividendo alto, mesmo que a cotação possa cair por um ajuste, ela pode até mesmo voltar no seu preço anterior no mesmo dia ou no dia posterior. Por quê? Porque o mercado naquela empresa tem uma expectativa de que novos dividendos
gordos sejam gerados. Até por isso que existe um método de valuation, que é o método do dividendo descontado, que considera justamente isso, o dividendo que a empresa vai continuar pagando no futuro. Então é por isso que a empresa pode voltar, não é certeza, ela pode, depende da expectativa do mercado. Ela pode se o mercado continuar com a expectativa de que a empresa vai pagar um ótimo dividendo. E uma empresa que paga um ótimo dividendo provavelmente é, e assim pensa o mercado, uma boa empresa, uma empresa madura, previsível, vai conseguir manter uma distribuição boa. O mercado ele perpetua aquela situação do momento presente. Então, se no presente a empresa paga muito dividendo, o mercado perpetua isso, assim como quando a empresa não paga nada, o mercado também perpetua e aí a ação cai, mesmo que a ação no futuro venha a subir porque a estratégia de crescimento acabou dando certo. Então é isso, coloque na sua cabeça, a empresa é avaliada por expectativas. Por isso que, na verdade, não importa o dividendo sair da cotação. Isso sim é irrelevante. Olha só o que eu estou falando aqui. Isso sim é irrelevante porque a empresa não é avaliada por aí. Veja, mesmo que eu tenha o copo ali cheio de dinheiro, né, que seria o caixa da empresa, eu venha e esvazie esse copo, o mercado vai continuar avaliando a empresa da mesma forma, porque o mercado ele avalia pela expectativa de encher novamente esse copo, sendo que o fato de esvaziar o caixa não muda tanta coisa, afinal de contas a empresa pode encher esse caixa simplesmente emitindo novas ações e pegando dinheiro dos investidores. Então você ficar bitolado nessa ideia de que esvaziou o caixa, então não muda nada, é uma ideia que não se justifica, porque o caixa é enchido quando a empresa é boa. A empresa não é avaliada pelo caixa. Se fosse assim, a Grendene seria a empresa mais avaliada do Brasil, o que não é assim. Então o valor de uma empresa está na sua capacidade de geração de caixa, de lucro futuro, não o que ela tem hoje ou o que saiu do caixa dela hoje. Esqueça isso, e assim você vai ser um investidor mais consciente. Entender a importância dos dividendos. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito de todo esse debate. E já pode deixar aqui embaixo uma sugestão de vídeo. E se esse vídeo te ajudou, por favor, clique aqui embaixo no botão de gostei. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e por isso deve ser recomendado para mais pessoas. E acima de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que esse tema seja esclarecido. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Invest. Até o próximo vídeo. Fui!